Louvado seja o nome do Senhor, né? Que bênção. Êxodo capítulo 17. Bom estar aqui mais uma vez, é sempre bom. Eu amo a casa de Deus, desde sempre. Eu amo a igreja de Deus, mesmo, de verdade, de todo o meu coração. Quando a gente fica, né, teve filho, às vezes fica um tempo sem ir na igreja, eu ficava naquela expectativa, né, de estar na casa de Deus. Eu gosto muito, desde sempre. Louvado seja Deus. Eu não entendo, né, muitas vezes as pessoas não valorizam, né, a casa de Deus, a igreja. Mas a igreja é onde Deus se manifesta. Louvado seja Deus. Êxodo capítulo 17, versículo 8 em diante. Glória a Deus. Êxodo 17, versículo 8 diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Só até aí, louvado seja Deus. A verdade, essa semana inteira, pode se sentar, irmãos, eu vou orar. Essa semana inteira o Senhor falou muito comigo sobre Moisés, sobre o chamado de Moisés, sobre essa ajuda, vamos dizer assim, né, de Josué com Moisés, muitas coisas. E hoje nessa palavra vamos orar para que o Senhor fale, né, conosco. Senhor, amado e querido Deus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, nós precisamos de Ti. Fala conosco nessa noite, Pai, continua falando, estabelece a sua vontade, o seu querer, que não fale nada de mim, Senhor, mas aquilo que o Senhor trouxer ao meu coração, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua revelação, Pai, nós precisamos daquilo que o Senhor tem para nós, porque o Senhor que conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Nos sustenta, nos ajuda, repreende todo o mal, estabelece a sua vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Então essa palavra é tremenda, porque a Bíblia diz que quando eles saem do Egito, né, eles vão deparar com inimigos. E o que eu acho interessante dessa palavra aqui, a Bíblia, na verdade, principalmente essa saída do Egito, é que eu fico pensando, meu Deus, o povo achou que ia ser mamata. O povo, na verdade, eu fico pensando, quando eu leio, quando eu assisto algum filme, alguma coisa em relação a isso, eu penso, meu Deus, o povo estava ali muitos anos, né, cativos, sendo escravos, sendo maltratados, passando luta, batalha, e Deus falou que quando eles oraram, clamaram, Deus levantou o libertador. E quando eles saem do Egito com toda aquela, digamos assim, alegria, com toda aquela festa, levando o ouro, a prata, tudo do povo ali, né? Porque a Bíblia diz que eles pediam o ouro, a prata, e todo mundo dava, tipo assim, vai embora logo, leva o que você quiser, mais ou menos isso, né? E é interessante que eu fico imaginando que o povo deve ter pensado, nós vamos viver agora a mamata, viver agora a liberdade, viver agora, tipo assim, as promessas de Deus. Mas olha só, interessante, né? Entre a promessa de Deus e a gente receber ela, eu sempre digo que há uma trajetória de muitas batalhas, muitas lutas. O deserto foi uma delas, né? Passar pelo deserto. Mas aí eles começam a enfrentar inimigos. Como se não bastasse o deserto, as coisas que eles estavam passando, começam agora a aparecerem os inimigos diante deles que eles tinham que passar. Então tinha que ter batalha, até porque a terra que eles iam já era uma terra
habitada. Deus ia dar uma terra que já moravam pessoas lá. Interessante isso também, irmãos. Às vezes Deus promete coisas para nós, nós pensamos assim, nós vamos cruzar os braços e vai chegar, mas nunca vai ser assim. Sempre nós vamos ter que travar batalhas para a gente conquistar as coisas que o Senhor nos prometeu. A Bíblia diz, o reino dos céus é tomado à força, é conquistado. Imagina as coisas do dia a dia também. Tudo é uma conquista. Deus promete, Deus garante a vitória. Ele fala que vai ser conosco, vai nos ajudar, mas nós vamos batalhar. Na batalha ele vai dar vitória, mas a batalha é quem vai lá na frente ali para fazer a peleja. Muitas vezes ele luta por nós, mas muitas vezes nós temos que lutar. E aqui a gente vê, Moisés sabia que ia ter essa peleja, essa luta, e Moisés fala com Josué, escolhe homens e vai pelejar. Porque, irmãos, cada um tem uma função na obra de Deus. Às vezes as pessoas olham para um pregador ou para um levita, sei lá, e falam, eu quero ser assim. Mas às vezes Deus não tem aquele chamado. Ou às vezes Deus tem, mas vai ser totalmente diferente. Não é assim? Às vezes a pessoa quer louvar igual a Cassiane, Deus quer que louve igual, sei lá, alguém que é um trovão aí, né? Que ela vai... Então quer dizer, cada um tem um chamado. Pregação, fazer alguma coisa, evangelizar, orar, né? Então, na obra de Deus sempre foi assim. Moisés, ele era o líder. Moisés não estava no meio da batalha, apesar dele ter sido um guerreiro no Egito. Ele foi preparado para ser guerreiro. Mas agora ele faz uma outra função e Josué vai guerrear. Moisés intercede, Josué guerreia e Deus trabalha. E a Bíblia diz que nesse momento Moisés fala com Josué, separa os homens. Que homens que será que foram preparados para aquela luta, irmãos? Com certeza, pessoas valentes, pessoas que tinham coragem, pessoas que não iam vacilar na hora da guerra, pessoas que não iam ficar tremendo de medo, pessoas que acreditavam que Deus ia dar vitória. As batalhas que a gente enfrenta, não dá para enfrentar achando que nós vamos perder, nós temos que enfrentar já achando que nós vamos vencer, porque o Senhor já venceu por nós. Porque se a gente enfrentar batalhas no nosso dia a dia pensando, eu vou perder, não vai acontecer, Deus não vai fazer, nós já vamos para o campo de batalha derrotados. Nós já vamos para o campo de batalha com medo. Já vamos para o campo de batalha no sentido das nossas lutas, do nosso dia a dia, desse pelejo que a gente vive. Seja em que área for, nós já vamos achando, não vai acontecer. Então nós colocamos um limite no Deus que é todo poderoso. Nós colocamos um medo e Satanás vê o medo e aí faz o quê? Trabalha em cima daquele medo. Então a gente tem que ir como todos os guerreiros e eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou sabendo que Deus vai na frente dessa batalha. Eu vou sabendo que eu vou vencer a batalha porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu vou sabendo que eu vou saltar as muralhas. Deus vai estar comigo. É assim que o cristão, o evangélico, o crente, né, o servo de Deus deve olhar para a luta, na hora fica assim assustado, como aconteceu naquela batalha lá de Josafá batalhou, a multidão vindo, olha, assusta, dá medo mesmo, uma insegurança, mas aí a gente lembra, não, eu não tenho que olhar para todos os exércitos que estão vindo, eu tenho que olhar para o Deus dos exércitos que está comigo, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Aí Moisés fala com Josué, Josué, separa os homens para a batalha, e amanhã eu vou estar no cume do monte, eu vou estar fazendo o meu papel, Josué, eu vou estar intercedendo, eu vou estar apresentando diante de Deus, eu vou estar ali fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer, e você vai com os homens, e peleja, e vence essa batalha. Moisés estava respaldando Josué, dizendo, pode ir, porque eu vou estar intercedendo, e Deus já está trabalhando a seu favor. Como é bom, irmãos, a gente fazer as coisas, sabendo que tem pessoas intercedendo por nós, que tem pessoas que estão ali, dobrando o joelho, colocando o nosso nome, não para amaldiçoar, mas para abençoar, para falar, Deus abençoa, Deus prospera, Senhor realiza, Deus repreende todo mal. Como é bom a gente ter pessoas assim ao nosso favor. Você vai para uma tarefa seguro. Quando você sabe que alguém está por trás te dando um respaldo, você vai com coragem, você vai com segurança. Não é assim? Imagina se você vai ter, sei lá, uma entrevista de um trabalho, você está ali se tremendo de medo, um exemplo.
e você sabe que tem uma turma ali torcendo por você, e você sabe que você foi preparado para aquilo, você vai com mais segurança. Agora, se a gente vai para um negócio desse, não nos preparamos, e não tem ninguém nos apoiando, a gente vai com mais insegurança, não é assim? Na vida é assim. Imagina nas coisas do Senhor. Nas coisas do Senhor, quando a gente sabe que a gente está batalhando ali, passando por uma luta na família, uma luta na vida financeira, uma luta na nossa vida espiritual, mas a gente sabe que tem guerreiros lutando por nós, a gente tem mais coragem, sabe que Deus vai ouvir a sua oração e tem pessoas intercedendo. É forte, irmãos. Então Moisés, ele fala com Josué: separa os homens que eu vou estar no monte orando. Eu vou estar intercedendo por você. Deus vai trabalhar. Deus vai te dar vitória. Moisés, aquelas palavras, ele estava dizendo: prepara as pessoas que vão com você, mas se lembre, eu vou estar orando. E se lembre, Deus vai estar operando ao seu favor. Então Josué vai para aquela batalha com toda a convicção. Eu me coloco no lugar dele, eu fico imaginando, você vai, né? Vou vencer. Você vai todo corajoso, você vai cheio de ousadia. Você vai sabendo que Deus está indo na frente. Você vai sabendo que Moisés está orando no monte. Você vai sabendo que você vai vencer. Então a Bíblia diz, irmãos, que outra coisa que Moisés fala com Josué, que chamou minha atenção nessa palavra, é que a vara de Deus vai estar comigo. A vara de Deus vai estar na minha mão. A vara de Deus na mão de Moisés, aquela vara, não era nada, mas ela simbolizava a autoridade e poder de Deus. Porque foi com aquela vara, aquele instrumento, aquele cajado, que o Senhor ajudou, né? Direcionou Moisés para fazer todos os sinais praticamente. Quando Deus chama Moisés, lá no capítulo 3, se não falha minha memória, na sarça ardente: Moisés, o que você tem na mão? Com essa vara você vai fazer os sinais. Então essa vara, ele fala: eu vou estar com a vara de Deus na mão. Ou seja, o poder e a autoridade vai estar aqui. Então é como se ele falasse, sabe? Ele estava falando: olha, vai nessa força que Deus vai ser contigo. Vai nessa batalha que o Senhor pelejará por você. Não tenha medo, sabe? Nessa frase de Moisés, tem dentro dessa frase muitas coisas que servem para a nossa vida hoje. E aí Josué vai no outro dia, como Moisés falou, porque Josué, irmão, sabe por que Josué foi escolhido? Sucessor de Moisés? Claro que Deus escolheu ele. Mas por que Deus escolheu ele? Porque ele tinha características de quem ia ser um guerreiro e um vencedor. Ele tinha características de um homem que ia fazer a vontade de Deus, que ia obedecer aquilo que o Senhor colocasse na mão dele, que ia honrar tudo aquilo que Deus entregasse para ele. Deus não escolhe errado. Eu sempre falo aqui na igreja: Deus nunca escolheu ninguém errado. Deus sabe, na nossa limitação, na nossa fraqueza, na nossa dificuldade, Ele sabe quem você é, Ele sabe quem eu sou. Ele não escolheu você errado, Ele escolheu você com características que Ele vai usar para alguma coisa na obra dEle. Se você não entende hoje isso, você vai entender daqui a um tempo. Mas que Ele te escolheu de uma forma exata, irmãos. Ele sabe, Ele escolheu Josué, porque a Bíblia diz aqui: Josué fez exatamente o que Moisés falou. Ele não pensou: não, mas eu vou escolher aqui, sabe? Não. Ele pensou: eu vou fazer como Moisés mandou, vai dar certo, porque tem dado certo. A obediência é um princípio que a gente tem que aprender do Senhor, né? Obedecer a Deus acima de tudo. E a Bíblia diz: pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur estavam lá no cume do outeiro, lá no monte. Moisés, Arão e Hur, 3 pessoas ali, né, na intercessão. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia. A palavra diz, no versículo 11, Moisés estava aqui de mão para cima, né? De mão para o alto, né? De mãos para ali, para o céu. O povo de Deus prevalecia, a guerra era vencida, os inimigos eram derrotados. Mas tem hora que Moisés, ele se cansava.
de ficar assim, porque guerra, batalha, ela não acaba de um dia para o outro. Ela dura dias, muitas vezes. As batalhas que nós travamos, imagina as batalhas que nós travamos. Não foi o caso aqui, porque no final da tarde a gente vê que foi vencida aquela batalha. Está escrito aqui. Mas, muitas vezes nós travamos batalhas, né, de dias, de meses. Tem pessoas que passam alguns anos travando algumas guerras, algumas lutas, e as coisas não mudam muito. Então tem uma hora que dá um cansaço, tem uma hora que vem um desânimo. Mas sabe uma coisa que eu estava pensando quando eu estava lendo essa palavra? Em relação a essa mão para cima. Quando a gente eleva os nossos olhos para os montes, não é de lá que vem o nosso socorro, a nossa mão também está inclinada, sabendo que tudo vem dele para a nossa vida. Então quando a gente está focado no céu, focado no Senhor, quando a gente está olhando para Jesus, a gente não afunda nas águas, a gente não perde as batalhas, nós não somos vencidos pelos gigantes, nós não morremos na fornalha ardente, quando nós estamos com os olhos postos no Senhor, com as mãos levantadas e falando: a Ele é glória, a Ele é glória. Quando a gente está levantando as mãos, Moisés estava lá, ó: Senhor, faz esse povo vencer essa batalha. Senhor, a nossa confiança é do bem do Senhor. Senhor, é o Senhor que é o Senhor dos exércitos. As mãos levantadas, o povo vencia. E a mesma coisa na nossa vida. Quando a gente tem força para estar com as mãos levantadas, Senhor, é de Ti que vem o meu socorro. Senhor, o meu sustento. Senhor, a minha força vem do Senhor. Pai, a direção é só o Senhor que dá. A Ti a honra, a glória. E a gente vai dando com a mão para cima, com os joelhos, né, ali, ó, no altar de Deus, e com os olhos focados nele, a gente não é destruído. Engraçado que não tem nada a ver com uma coisa com a outra, mas tem tudo a ver. O Espírito Santo traz a minha memória. Quando eu penso disso, só dá para lembrar de Pedro olhando, andando sobre as águas. Pedro estava olhando para Jesus, achava que era um fantasma, mas quando ele entende que é Jesus, ele fala: se é o Senhor, eu quero chegar até aí. Jesus fala: vem, Pedro. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é que a gente ande sobre as águas, é que a gente viva o sobrenatural, é que a gente seja surpreendido pelos milagres. Só que nós temos muitas vezes, eu falo nós, o povo em geral, não temos muitas vezes a fé suficiente para andar na água. Porque andar na água é viver um milagre, é viver o controle que você não tem. E aí ele fala: vem, Pedro começa a andar, Pedro começa a pisar, ele vai olhando para Jesus empolgado, porque no minuto passado ele achava que era um fantasma. Agora ele vê que é Jesus, ele se lembra de Jesus. Pedro, você é Pedro, né? Sobre essa pedra eu vou edificar minha igreja, você é um homem forte, e lá vai, e ele começa, eu creio, lembrando e indo, né? Todo empolgado. Só que aí Pedro esquece de olhar para Jesus e começa a olhar para o problema, porque ele se cansa, sei lá o que ele pensa. Quando ele começa a olhar para aquela água, para aquele mar revolto ainda, para aquele negócio querendo afundar ali, ele de repente ele começa a perecer. A Bíblia diz que ele começa a afundar. Sabe por que Pedro afunda? Porque ele para de se lembrar que Jesus que o salvou, que Jesus que chamou ele para andar aquele milagre, que Jesus que estava esperando ele do outro lado. Então ele começa a afundar, porque ao invés de olhar para Jesus, agora ele olha para a circunstância. A circunstância vai nos destruir se os nossos olhos não estiverem no Senhor. Se Sadraque e Mesaque não confiassem em Deus, eles teriam perecido só de entrar lá naquele fornalha. Porque a Bíblia respalda, ela fala que os homens que jogaram eles foram queimados, mas eles nem cheiro de fumaça tinham. Olha que coisa sobrenatural. Significa que quando a gente confia em Deus, ainda que a gente passe por situações muito difíceis, muito estreitas, o Senhor vai nos dar vitória. A gente tem coragem, a gente tem fé. Porque Pedro, se ele continuasse olhando para Jesus, ele ia tocar no Senhor e eles iam subir no barco e estava tudo certo. Mas no meio ali, não sei qual distância exatamente ele estava de Jesus, eu só sei que antes de encostar em Jesus, ele começa a afundar, porque ele para de olhar e ele começa a olhar o problema. Irmãos, todas as vezes que nós formos olhar o problema, nós vamos ser destruídos.
Se a gente for olhar o tamanho dos inimigos, nós paramos a obra que Deus tem na nossa vida. Mas a gente se lembra que o inimigo não é páreo para o nosso Deus. A gente se lembra que Deus que mandou a gente pelejar. A gente se lembra que nós estávamos num charco de lodo e o Senhor falou: vem que eu vou fazer uma grande obra na sua vida. E aí nós conseguimos ir. Mas quando no meio da batalha nós esquecemos de ficar com as mãos para cima, simbologia, tá? Vocês vão entender, né? Moisés, enquanto estava com a mão para o alto, o povo prevalecia. Quando ele cansava e a mão abaixava, o povo começava a perder a guerra. Irmãos, eles iam perder a batalha. Porque a gente não pode deixar de estar com os olhos, as mãos fitos no Senhor. É uma simbologia, tá bom? Deus traz assim para nós nessa noite. Essas mãos levantadas de Moisés. Ela pode simbolizar muitas coisas. Mas hoje é assim que o Senhor tocou o meu coração para trazer para a igreja. Já preguei essa palavra outras vezes, de outras formas, mas hoje o Senhor diz assim: a nossa mão levanta Moisés, a mão de Moisés assim para cima, as batalhas sendo vencidas, somos nós de pé diante de Deus. É quando a gente está de pé diante do Senhor, é quando os nossos olhos estão fitos no Senhor, é quando a gente sabe que é dele que vem o nosso socorro. As batalhas são vencidas, os inimigos são destruídos, a força vem, o ânimo vem. Mas quando a gente cansa, porque tem uma hora que a gente cansa, e todo mundo se cansa. Não vem falar para mim: eu nunca me cansei. É mentira. Todo mundo se cansa um dia. Você pode se cansar por um dia, você pode se cansar por um tempo pequeno, longo, mas todo mundo um dia se cansa. Sabe qual é a diferença do que para e do que prossegue? É para onde ele vai olhar. É da onde ele vai tirar forças para prosseguir. Porque se a gente faz igual Pedro fez, e começa a olhar para a circunstância, para a situação que a gente vive, e começa a achar que aquela onda, que aquela água é muito grande diante da nossa vida, nós vamos perecer. Mas quando a gente se lembra: não, Deus é maior que tudo isso, Deus é maior que todos esses problemas, nós encontramos forças para prosseguir. Então a diferença de quem para e de quem prossegue não é que não vem desânimo. Desânimo, cansaço, vem para todo mundo, irmãos. A pessoa mais forte espiritualmente que você conhece, ela já se cansou um dia. Talvez ela esteja cansada hoje. Talvez ela esteja até desanimada, só que você não consegue ver. Sabe por quê? Porque ela vai chorar lá no altar de Deus. Ela vai falar: Deus, me abastece aqui porque eu preciso de força. Ela não deixa aquele cansaço dominar hoje, amanhã, depois. Ela sai daquele lugar e ela vai abastecer, reabastecer na presença de Deus. Esses são os que prosseguem. Esses são os que conseguem perseverar. Esses são os que vivem as promessas. Eles se cansaram, como Moisés ali, de ficar com a mão. Mas eles sabem aonde. Eles sabem que se eles levantarem a mão de novo, continua vencendo, aleluia. Eles sabem que se eles se levantar, não há batalha perdida. Porque Deus é Deus. E a palavra diz, irmãos, que as mãos de Moisés eram pesadas. É lógico. Você imagina, vamos imaginar aquela cena, desde cedo até a tardezinha ficar assim. Se eu falar para você ficar assim, daqui a uns 20, meia hora, 1 hora talvez, você está aguentando, começa a pesar, começa a vir um peso sobre o nosso braço. Imagina no reino espiritual isso. Porque além da força física, tinha toda uma guerra espiritual ali. Muitas vezes as batalhas espirituais são mais difíceis do que o físico que a gente trava, irmãos. Glória a Deus. Então Moisés, a mão pesada, eles colocam uma pedra para ele se sentar, ficar confortável. Moisés senta. E aí Arão e Ur, eles olham para aquela situação, eles olham para Moisés. Provavelmente ele também estava com uma cara de cansado, irmão. Provavelmente ele estava tentando, mas ele já não estava conseguindo. Eles olham aquela situação. E ao invés, irmãos, de falar: deixa quieto,
falam, não, eu estou vendo que tem alguma coisa errada. Eles olham para Moisés, vê Moisés abaixando o braço. Eles olham para a guerra, vê a guerra perdendo, todo mundo levando, né, espada ali e tal. Aí eles falam, a gente precisa fazer alguma coisa. Olha para Moisés cansado, talvez segurando aquele cajado assim, né, tipo, não aguentando mais. Aí quando eles olham para a batalha, vê todo mundo perdendo a batalha, e eles olham para Moisés, e Moisés tenta levantar. Quando Moisés levanta, eles falam, ah, ele conseguiu. Aí eles olham, Josué ganhando com os homens de Deus lá. Então Arão e Hur, eles falam o quê? Vamos ajudar. Vamos juntar as forças, porque na união, Deus ordena a bênção. Sempre vai ser assim. Aonde há unidade, aonde há concordância, Deus vai ordenar a bênção sempre. Então Arão e Hur, eles colocam Moisés sentados agora numa pedra. Não tinha cadeira ali confortável, estava no meio de uma guerra. E um segura numa mão, outro segura na outra. E Moisés estava lá cansado, mas ele tinha apoio. Quando você está cansado e você encontra apoio, você fica mais forte. Quando você está cansado e tem apoio, né, você não perece. Sabe por quê, irmãos? Eu vejo assim, Deus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, mas Ele coloca sempre alguém do seu lado para caminhar. Senão vai ter uma hora que o cansaço vem e você não tem força para levantar de novo. Não é porque você não quer, porque não tem força. Precisa que alguém ajude. E Arão e Hur, eles percebem isso aqui e eles sustentam. A palavra fala sustentam. E quando eu penso em sustentar, o que é sustentar uma pessoa? É a pessoa não está tendo mais, não está aguentando mais. Aí vem uma terceira pessoa e eu te sustento, eu te ajudo. Você não vai perecer, você não vai parar, eu vou te sustentar, eu vou te ajudar. Você sempre foi forte, mas agora eu estou vendo que você precisa de socorro. Eu vou estar do seu lado. Irmãos, senhoras, nós precisamos de pessoas como Arão e Hur na obra, na vida, não é isso? Nos projetos. Tem horas que a gente caminha sozinho. Hoje eu estava pensando tanto sobre isso hoje. Tem vezes que a gente caminha sozinho, né? E vai, caminha e é uma bênção, mas tem horas que a gente precisa que Deus levante alguém para estar do nosso lado. Não para estar fisicamente, mas para estar espiritualmente. Para dar as mãos, para fazer junto. Para falar, se você não conseguir, eu vou fazer. Se você não conseguir, eu vou te ajudar. E Arão e Hur, eles eram essas pessoas aqui na guerra. Se Moisés não tivesse eles aqui, talvez eles tivessem perecido. Não porque Moisés era fraco, não porque Deus não tinha poder, mas porque o Senhor ensina um princípio aqui para nós. Ele ensina um ao outro ajuda, e ao seu companheiro diz esforça-te. A palavra diz em Isaías, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse esforça-te. Bora, levanta. Bora, não para não, está edificando. Vamos, não desista. Vidas estão sendo transformadas. O propósito está sendo cumprido. Vai, Moisés, não desiste não, eu estou aqui do seu lado. A guerra está sendo vencida. Moisés, dá uma olhada lá no campo de batalha. Olha o campo de batalha, Josué ali, ele lá, Josué vencendo. Não desiste, a gente vai conseguir. Deus está conosco, sabe, irmãos? Palavras de incentivo, porque hoje em dia é sempre assim, ai, que coisa chata. Você não cansa, não? Que as pessoas falam coisas assim para nós, né? Você não desiste. Mas, irmãos, aquele que é chamado por Deus e quer cumprir o chamado, ele não pode parar. Não pode parar. Porque se parar, irmão, a gente é atropelado. Nós somos atropelados pelos nossos sentimentos. Nós somos atropelados pelos nossos desânimos. Nós somos atropelados pelos inimigos que querem ver a gente parar, que querem ver a gente destruído. Nós somos atropelados pelo próprio Satanás, que quer que a gente morra logo, né? Quer matar, roubar e destruir o propósito do diabo. Então você não pode parar, eu não posso
Há uma trajetória, há uma guerra para a gente vencer. Há uma batalha no campo ali sendo feita. Se eu paro, se você para, pessoas perecem. Hoje a gente não vê como Moisés via Josué. Moisés estava ali sentado com as mãos, com o apoio, e ele estava vendo, porque ele estava no cume do alteiro, ele estava no alto, ele via a batalha lá embaixo. Hoje nós não vemos com nossos olhos físicos, mas tem pessoas que estão olhando para você. Tem pessoas que estão se espelhando em você. Tem pessoas que confiam que você vai lhe dar força. Apesar de que a força não vem de nós, vem de Deus. Mas tem gente que não tem força para chegar até a Deus. Então ela olha para você. Nós somos a igreja, irmãos. Nós somos, né? O evangelho hoje está em nós. Jesus está em nós. Jesus hoje, Ele conta com você. Ele conta comigo. Não dá para a gente cruzar os braços e falar, deixa Josué batalhar sozinho. Não dá, irmãos, para a gente achar, cada um faz o que quiser, cada um faz a sua parte. Eu não estou falando que você tem que viver só, né, com o braço para cima, não. Mas na hora da batalha você tem que ficar até a batalha ser vencida. Quantas pessoas estão olhando para você, você não sabe, irmãos. Sabe, todo mundo aqui sabe, né? Eu gravo lives, mensagens todo dia. Há 3 anos, 2018, né? Vai fazer 4 anos esse ano. Todos os dias eu gravo uma mensagem de 1 minuto, de 20, de 5, de 15, de 40, o que vier, né? Porque ultimamente estou gravando mensagens menores. E teve muitos momentos nesses quase 4 anos de gravar lives, mensagens na internet, que eu falei, eu não vou mais gravar porque ninguém assiste, ou senão não deve estar fazendo efeito na vida de ninguém. Irmãos, diante de Deus, Deus está aqui essa noite, o Espírito Santo está aqui. Todas as vezes que eu disse isso com a minha boca, o que eu pensei em oração, Deus usou alguém para dizer, pastora, que mensagem foi aquela? Eu nem sabia que a pessoa me ouviu. Às vezes eu ia levar um carro para lavar, a pessoa lá que lavava falava, pastora, eu estou ouvindo todas as suas mensagens, está falando no meu coração. Às vezes eu viajava lá para o outro estado, para ver parente, família, alguém da família que a gente menos imagina, porque geralmente era o que a gente menos imagina, fala, Cris, eu ouço todas as suas mensagens. E era Deus respondendo, está entendendo, irmãos? Era Deus falando, não para. Porque isso aí também faz efeito. Cada um tem uma coisa, né? Isso foi algo que Deus fez no meu coração, comigo, quando eu machuquei meu joelho no vôlei, né? E eu fiquei um tempo sem poder ir para a igreja, porque não podia mexer, enfim. E quando isso aconteceu, eu falei, eu não posso parar. Foi exatamente isso. Foi exatamente nessa época. Eu não posso parar de ministrar. Eu preciso ministrar a palavra. Eu não podia sair, não podia nem vir para a igreja. Lembra nos primeiros dias? Porque tinha que ficar com aquele negócio gigante na perna. E o que aconteceu? Vamos gravar. Todo mundo grava. O Espírito Santo falou no meu coração, pode gravar. E aí nos primeiros momentos aquela vergonha, porque não é uma coisa habitual. Não era, né? Fazia parte. E o Senhor vai capacitando, irmãos. E Ele vai. E as palavras que eu ouvia não eram de apoio. Eram assim: vai gravar de novo? Você vai gravar hoje? Você vai gravar agora? Então nunca foi de apoio. Grava mesmo. Tem pessoas que estão ouvindo. Está sendo uma bênção. Que eu quero dizer é isso, irmãos. Se você não tem, você se desencoraja. Mas quando você se lembra que o Senhor falou com você, porque às vezes, irmãos, se ninguém falar, Deus vai falar. E como Deus falava nessas maneiras aí, viajando, indo em algum lugar, foram muitos momentos que alguém falou, alguém que não era quem eu imaginava. Às vezes eu nem tinha muita intimidade, mas eu só estou contando esse testemunho para você entender que às vezes tem coisas que você está fazendo e você acha, isso aqui não faz muito efeito, isso aqui é algo que não edifica, mas vidas estão olhando para você. Tem pessoas que você nem sonha que elas se espelham em você.
E a gente precisa, irmão, ser um testemunho, não só aqui dentro. Eu amo, como eu falei quando eu comecei a ministrar, a casa de Deus para mim é o melhor lugar do mundo. Eu amo a casa de Deus, desde o primeiro dia que eu entrei nela, na minha vida. Eu me sinto bem. Eu me sinto, pode ter pouca gente, pode ter muita gente, eu me sinto, às vezes eu até choro, eu falo, Deus, obrigada, porque quanto tempo a gente demorou para chegar numa igreja, né? Eu não nasci num berço evangélico, talvez você tenha nascido, não foi o meu caso. Então eu tenho essa coisa com a igreja, muito. Mas independente daqui, nós temos que ser igreja lá fora, irmãos. Porque as pessoas estão te olhando. As batalhas, todos os dias travamos batalhas, pessoas travam batalhas. E às vezes essas pessoas que estão nas guerras aí, elas não têm força para lutar. Quando eu falo guerra, é o dia a dia, é a enfermidade que vem, é um parente que está com problema, é uma situação financeira que apertou, é um casamento que está destruído, é um filho que está aprontando, é qualquer situação, irmã, fraqueza espiritual, pessoa querendo dar cabo da vida, são tantas coisas. Mas elas estão olhando para alguém. Às vezes esse alguém é você. Elas estão se espelhando em alguém, porque elas não, muitas dessas pessoas, irmãos, estou falando de pessoas muitas vezes que nem estão na igreja. Elas não têm força de ir para uma igreja. Elas falam, eu preciso ir, mas não conseguem, não vai. Aí quem é a igreja para elas? Você, eu. Então, irmãos, essa palavra é muito tremenda, porque Moisés vencia com o povo quando ele estava assim, né? Forte, firme, com as mãos para cima. Quando ele abaixava, o povo perecia. E quando Arão e Ur se levantam ali, entendem a situação e ajudam, Deus fala conosco que nós precisamos ajudar o outro, e nós precisamos de ajuda também. Nós precisamos dessa mão segurando a nossa. Quantas vezes, né, irmãos? A gente está assim, Deus, eu preciso. Não sei se você já orou. Levanta, Senhor. Levanta para alguém para interceder pela minha vida. Porque a gente intercede por tanta gente, irmãos. E às vezes a gente fala, Senhor, levanta alguém para interceder. Levanta alguém para dar as mãos espiritualmente, para guerrear a mesma guerra. Quantas vezes, irmãos, você vive isso? Provavelmente, né? Porque eu já vivi. E a gente pede a Deus, a gente ora, porque às vezes a gente olha para os lados e a gente não encontra, irmãos. Se a gente for esperar, às vezes, do outro, a gente vai morrer. A verdade é essa. Espiritualmente que eu estou falando. Nós vamos afundar e morre todo mundo. Alguém tem que ser coluna, irmãos. Alguém tem que ser Moisés nesse sentido de continuar, mesmo não sendo fácil. Mesmo se cansando. Ele não falou, eu preciso deitar. Ele não fala aqui na Bíblia. Provavelmente ele queria, né? Descansar. Mas ele entende, há uma batalha a ser vencida. Ele entende, há uma guerra ali e aquelas pessoas dependem de mim. Porque Deus me colocou nessa posição. Foi, né? Deus colocou Moisés naquela posição. Então Arão e Ur dão as mãos e ele consegue se manter firme. Porque quando a gente olha para o lado e a gente encontra apoio, não tem como parar, irmãos. Se está na mesma visão, no mesmo foco, dois é melhor que um, a Bíblia fala isso. Dois é melhor que um, porque se um cair, o outro levanta. Vamos, não dá para parar. Dois sempre vai ser melhor que um, bota isso na sua cabeça. Quando um estiver desanimado, o outro vai falar, não pode parar, vamos. E aí uma hora esse papel inverte. E aí o outro que vai estar cansado, e aí vai encontrar apoio e falar, não, nós não podemos parar. A gente tem que prosseguir. A gente tem que continuar. As pessoas estão contando com a gente. Então, irmãos, foi isso que esses dois fizeram, esse papel. E sabe o que aconteceu? Eles venceram a batalha. Eles venceram. Havia esse propósito da unidade ali. Quantas pelejas Deus venceu por eles? Eles não precisaram fazer nada. Precisaram fazer nada. Mas sabe, eu sempre quando eu ministro a palavra, eu falo, Deus é um Deus que dá estratégias diferentes para cada batalha. Porque às vezes a pessoa pensa, Josué rodeou 7 vezes o Jericó, eu vou rodear 7 vezes aqui, vai dar certo.
Irmãos, a peleja é diferente. Pode até ser parecida, mas a estratégia vai ser diferente. Eu tenho certeza. Deus vai dar uma estratégia para cada batalha. E a estratégia para essa batalha era a união, era as mãos levantadas para o céu, era um trabalho em equipe. Eu intercedo, vocês me apoiam e você guerreia. Entendeu? É um trabalho em equipe. Josué, você ajunta os homens que você confia que são guerreiros, você vai ficar na guerra. Eu vou estar com a vara de Deus no cume do monte, Arão e Ur vão subir comigo. E Arão e Ur vão me ajudar. Então, irmãos, guarda essa palavra no seu coração, porque assim Josué desfez Amaleque e a seu povo a fio de espada. A guerra foi vencida, o povo de Deus foi vitorioso. O nome do Senhor foi exaltado, porque todas as vezes que nós vencemos as batalhas, é o nome do Senhor que é exaltado. Porque é Deus que é glorificado nas nossas vitórias. Porque a vitória é Ele que deu. O milagre foi Ele que fez. Então, quando nós vamos contar esses milagres, nós vamos exaltar o nome do Senhor. Então, isso é o que Deus quer para nós. Que a gente entenda que a guerra, irmãos, só se vence primeiro na obediência. Porque a Bíblia diz que Josué fez o que Moisés mandou. A batalha se vence na direção, porque essa foi a direção dada por Deus para Moisés. A batalha se vence na união, cada um fazendo o seu papel. A batalha se vence quando a gente não deixa de olhar e focar no Senhor, porque é dele que vem a nossa vitória. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar, vou encerrar, né? Até aqui o Senhor falou conosco. Eu quero que quando você estiver orando agora, você apresente para o Senhor as batalhas que você está enfrentando. Quais são as lutas, quais são os pelejos, o que você está vivendo que está sendo difícil, o que você precisa agora que o Senhor, né, venha com socorro. Se você não tem ninguém para te apoiar, amados, apresenta a Deus, eu preciso de um Arão e um Ur do meu lado. Se você não tem força para guerrear, Senhor, eu preciso de um Josué para estar comigo, para quando ele for guerrear, eu vou interceder. Irmãos, apresenta quem é você nessa palavra. Quem é você nessa palavra? Porque Deus está falando com corações. Quem é você nessa palavra? Você é Moisés, irmãos? Deus te deu a vara de Deus para você ter autoridade. Então use com sabedoria. Faça o que tem que ser feito. Faça com estratégia e direção do Senhor. Lembre-se que tem um povo dependendo de você. Você é Josué? Se lembra que você foi chamado para lutar, para guerrear. Se lembra que um dia você sucede Moisés. Então você tem que ser obediente. Quem é você nessa palavra? Você tem que fazer exatamente como Deus mandou, como Moisés falou também. Você é Arão e Ur, os companheiros. Quem é você nessa palavra? Se você é Arão e Ur, dê as mãos para as pessoas que estão do seu lado. Porque às vezes você não é Moisés, ou você não é Josué, mas eles precisam que você dê as mãos. Às vezes você não consegue fazer algo, irmãos. Às vezes você não gosta ou não consegue, mas dá a mão, apoiando aquele que está conseguindo. Em nome de Jesus, irmãos. Para que as pessoas olhem para você. Porque as pessoas não olhavam, irmãos, para Moisés. Eu imagino, olha, eu fico imaginando aquela cena. Toda vez que eu prego essa palavra, eu leio ela, eu imagino que de vez em quando eles davam uma olhada para o monte assim, ó. Eu imagino o povo, porque eles confiavam em Deus, mas eles confiavam muito em Moisés também. Quando você lê, você entende isso. Moisés era uma referência, então eu acredito que eles estavam lá pelejando. Daqui a pouco eles davam uma olhadinha assim, né? Deixa eu ver aqui Moisés. E quando eles iam Moisés lá, eles estavam, ó, davam uma olhadinha e continuavam a batalha, estamos vencendo. Quando eles iam Moisés perecendo, eu acho que era isso que vinha sobre eles, aquele desânimo também, de ver Moisés estar desanimado, eles desanimavam também, não sei, irmãos. E eles precisavam perder a batalha. Eu só sei que alguém você é nessa palavra. E seja quem você for, saiba que Deus te entregou algo valioso. Qualquer papel desses é valioso. Moisés não era mais importante que Arão e Ur. Josué não era mais importante que Moisés. Todos tinham o seu papel na sua função. Sabe quando Deus fala que cada um na sua vocação? É porque cada um no seu chamado, na sua vocação, o negócio vai adiante.
as coisas acontecem, porque Deus não fez todo mundo para ser braço. Um é braço, um é perna, um é o pé, um é a barriga. Nós somos o corpo. Não é isso? A igreja não é o corpo de Cristo, irmão? Cada um tem uma função. O braço não anda, ele mexe para outras funções. Quem anda é a perna aqui, né? O pé, a perna. Então cada um tem uma função. Josué tinha uma, Moisés tinha uma, Arão tinha outra, Ur tinha outra. E os guerreiros tinham outra. Faça a sua função, como ela tem que ser feita, em nome de Jesus, irmãos. Porque quando a gente faz a nossa função, nós glorificamos o nome do Senhor. Nós cumprimos o chamado. Vamos orar? Querido Deus, Senhor, diante da Tua palavra, Pai, nós pedimos, Senhor, perdão, Senhor, porque muitas vezes nós somos falhos naquilo que o Senhor nos chamou e vocacionou para fazer, meu Pai. Mas nessa noite, mediante a Tua palavra, encoraje o Teu povo, Senhor. Tenha da autoridade, da estratégia, da direção, meu Senhor, para que cada um na sua função faça o seu melhor, meu Pai, e o Teu nome seja glorificado e exaltado. Levanta, Senhor, Josué, para guerrear, Senhor, para serem obedientes, para serem, Senhor, discípulos, Pai. Levanta Moisés, líderes, meu Pai, com a autoridade de Deus, com a autoridade do Senhor, Pai, para cumprir o seu chamado, Senhor. Levantarão o Ur para dar as mãos, para ajudar, para estar junto. Oh, Senhor, louvado seja o Teu nome, meu Pai, nós precisamos de Ti, meu Pai. Nós precisamos, Senhor, de intercessão. Nós precisamos, Senhor, Pai, que o Senhor levante, meu Deus amado, cada dia mais um exército, meu Senhor. Na vida de cada um, meu Pai, cumpra o seu propósito, cumpra o seu chamado, aquilo que o Senhor tem para essas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, eu apresento cada um diante de Ti, eu apresento também a minha vida. Cobre todos com o Teu sangue, Senhor, e cumpra o seu propósito. Senhor, que nós possamos vencer todas as batalhas, que os inimigos caiam por terra, meu Pai, e que o Seu nome seja sempre exaltado através de nós e em nós, Pai. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, em nome de Jesus, com nossos familiares, né, com todos os homens de Deus espalhados nessa terra. Todos dizem amém. Amém. Deus abençoe e as palmas do bom Senhor.